Fala galerinha do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Como que vocês estão aí? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar de vida após a morte, tá? Antes de eu começar a falar, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que hoje existe uma literatura muito grande sobre o assunto. Existem muitos livros psicografados, existem muitos artigos científicos que falam da experiência de quase morte. Então hoje existe muito estudo sobre o assunto. Vários livros psicografados são provados com as pessoas que viveram com algum ente querido que se foi, com informações que só aquele ente querido sabia. Então, nós temos que tomar muito cuidado com algumas crenças limitantes, que acabam limitando a nossa consciência, para que nós não enxergamos essa grande verdade. E às vezes, essa crença, ela está arraigada dentro da nossa própria igreja. Eu não estou aqui para criticar a igreja nenhuma, tá? Nenhuma religião, mesmo porque toda religião que professa o amor de Deus leva a pessoa a uma consciência maior e a uma espiritualidade e algo bom. Não é isso que eu quero dizer. Mas nós temos que sim tomar cuidado com essas crenças limitantes. E outra coisa também que acaba atrapalhando um pouco até as pessoas acreditarem é que existe muito charlatanismo, né? Existem muitos médiums que não são verdadeiros, que estão tentando ganhar fama, poder ou dinheiro de alguma forma. Então, talvez isso também prejudique um pouco. E a segunda coisa muito importante é que nós estamos apenas aqui no planeta Terra vivendo uma experiência corpórea. O nosso corpo, ele é temporário, certo? E outra coisa também muito importante é que existe milhões de galáxias. Eu não estou falando planeta não, galáxias, certo? Todos os planetas destas galáxias são habitados de alguma forma de vida. Eu não estou falando só forma de vida física, mas forma de vida espiritual, certo? E outro componente muito importante que nós temos que levar em conta quando vamos falar de vida após a morte é do espírito. Primeira coisa, você tem que acreditar que nós temos um espírito, porque senão, acabando a vida corpórea, a vida física, acaba tudo, certo? O que não é verdade. Porque nós temos um espírito. De modo bem didático, como que é formado nós como um todo? Nós temos o corpo, que é a parte física, é a parte mais grosseira. Depois do corpo, nós temos um componente que é chamado de perispírito. Ele é um pouquinho grosseiro, ou seja, o perispírito ele conserva uma parte física. E depois do perispírito, nós temos o espírito, que é a parte sutil. E depois ainda do espírito, nós temos algo mais sutil ainda, que ainda nós não temos conhecimento. Nós ainda não temos esse conhecimento didático através dos estudos que eu fiz sobre esse outro componente, que é mais sutil ainda que o espírito. Então, resumindo, temos o corpo, depois temos o perispírito, que reveste o espírito. Por isso que quando nós morremos, nós mantemos a nossa forma humana, a nossa forma física que tínhamos em vida, certo? Então você tem que ter em mente tudo isso antes de falar de vida após a morte. Então, morri. E agora? O que vai acontecer comigo?
cada desencarne tem uma experiência própria. Existe N possibilidades, várias possibilidades. Uma das possibilidades, a pessoa morreu. Ela vai ser levada para uma colônia espiritual que está em consonância com a energia que ela tem. Ou seja, com a personalidade que ela tem. Se ela foi uma pessoa muito boa, ela vai ser levada para um lugar bom. E se ela for uma pessoa muito, mas muito ruim, ela tende a cair num lugar ruim. Porque aquela energia que ela tinha em vida, ela vai manter no espírito dela. Certo? Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, uma pessoa que teve um desencarne trágico. Então, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser levada para uma colônia espiritual, que é um hospital. É um hospital espiritual. Então, ela vai acordar, ela não vai nem saber que ela morreu. Ela vai acordar como se ela estivesse numa cama de hospital, ela vai estar lá sendo tratada pelos guias espirituais, ela vai acordar e ela vai achar que ela está num hospital, num plano físico, certo? Mas não, ela vai ter morrido e eles não vão chegar e já contar para ela o que aconteceu. Ela vai tomando consciência aos poucos, certo? Então, tudo vai em consonância com o que você é e o que você foi. Eu não disse que existe milhões de galáxias e todos os planetas são habitados? Então, existe muitas colônias espirituais dentro do planeta Terra, no plano físico. Inclusive, o nosso lar é um exemplo, tem até filme, né? E existem colônias espirituais em vários planetas, certo? Então, vai depender muito. Vamos supor uma pessoa que segue o budismo. Ela vai acordar, depois do desencarne dela, num lugar que tem consonância. Ela vai ver monges como guias espirituais. Então, realmente, vamos ser uma pessoa muito católica, que acredita em paraíso. Se ela foi uma pessoa muito boa, ela vai acordar num lugar muito florido, muito bonito, e ela vai pensar que realmente ela está onde? No paraíso. Mas ela vai estar em alguma colônia espiritual. Então, quando nós morremos, nós apenas perdemos o nosso corpo físico. É como se nós estivéssemos trocado de roupa, certo? Então, assim que você desencarna, muitas pessoas me perguntam sobre isso. Qual é a minha forma? Você vai manter a forma que você tinha em vida no momento do seu desencarne. Se você tinha 70 anos, você vai estar com aquela forma. Só que você não vai ter o peso do seu corpo. Vamos supor, uma pessoa de 99 anos, ela morreu, né? Ela desencarnou, ela foi uma pessoa muito boa, ela foi levada para uma colônia espiritual, então ela está sendo cuidada, as pessoas estão conversando com ela, ela vai tendo consciência que ela morreu aos poucos, né? Lembrando que o perispírito ela reveste o espírito. Um ser evoluído, um anjo, um guia espiritual, ele é um ser muito evoluído, ele já não tem perispírito mais, ele tem só o espírito, certo? Mas vamos supor, a pessoa está lá com 90 anos, ela desencarnou, ela vai tendo consciência aos poucos, depois ela não vai sentir o peso do corpo. Ela quiser, ela pode sair correndo, ela pode fazer exercícios que ela não conseguia fazer em vida, ela pode virar cambalhotas, tudo. E depois, com a evolução, ela pode até voltar a ser jovem também, certo? Então, o que acontece nessas colônias espirituais? Você pode visitar, não logo de imediato, mas depois com o tempo, você pode visitar algum ente querido que já tenha falecido. Em alguns casos, você pode, levado por um guia, voltar para a Terra e ver os seus familiares, como eles estão. Porque nós morremos, mas nós mantemos uma ligação com a pessoa que nós amamos no planeta Terra. Se você faz uma oração para aquela pessoa com muita fé, aquela oração, a consciência dessa pessoa vai chegar até o seu ente querido que faleceu. Então, hoje nós vemos a morte como algo triste. Só que eu tenho certeza que no futuro, quando nós tivermos maior consciência da vida após a morte vai ser apenas uma passagem. Nós não precisamos ficar triste com o ente querido que se foi. Ele não deixou de existir. Ele continua vivendo em algum lugar. As suas orações, os seus pensamentos chegam até ele. Certo? Se você ora
com fé para que ele fique bem, aquilo lá vai chegar. Tem casos de pessoas que acabaram indo para lugares um pouco mais tristes, e de tanta oração dos entes queridos, aquela pessoa teve uma consciência e teve uma vontade de ir para um lugar melhor e saiu desse lugar, certo? Então, nós temos que ver a morte apenas como uma passagem. A vida continua. Às vezes, nós podemos reencontrar os nossos entes queridos que morreram. Às vezes, pode demorar 100, 200 anos. Às vezes, a gente acaba não reencontrando, porque depois a gente desencarna, aquele ente já encarnou em outro lugar. Mas a gente sempre acaba encontrando um outro, certo? Fora que nós temos a família espiritual. Nós já encarnamos várias vezes com o mesmo grupo de pessoas que fazem parte da nossa família espiritual. Então tem esse fator ainda. Então, o que mais que pode acontecer nesses lugares? Tem escolas que você vai estudar. Depois, como você vai tendo um tempo que você já está desencarnado, você vai começar a se preparar para uma nova encarnação, que pode até ser em outro planeta, não necessariamente no planeta Terra. Então você continua buscando a sua evolução. Então, esse plano espiritual, ele é muito amplo, existe milhões de lugares, como eu disse. Tem os hospitais que vão ajudar alguns desencarnes. Depois que você já está bem, você pode frequentar uma escola, nessas colônias espirituais. Depois você vai começar a ser preparado para uma nova encarnação. Se você já tiver possibilidade, você pode visitar os seus entes queridos, certo? Então, gente, a morte, ela não é o fim. Ela é apenas um período, certo? Nós estamos apenas no planeta Terra, já estou ficando repetitivo, né? Mas só para terminar, vivendo uma experiência corpórea. É como se você tivesse, vamos supor que você, aqui, a sua experiência corpórea, comparado à eternidade do seu espírito, é como se fosse um segundinho apenas que você está vivendo aqui, certo? E um adendo que eu queria falar sobre suicídio. Quando uma pessoa se suicida, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com aquele sofrimento que ela está tendo naquele momento. Então a pessoa se suicida, ela acha que todo aquele sofrimento vai acabar. Só que não vai, porque a vida ela continua após a morte. Além dela, depois que ela morre, ela perceber que ela fez algo não muito bom para ela, e ela perceber que aquele sofrimento que ela tinha em vida ainda continua, ela vai sofrer ainda mais. E ela acaba baixando muito a sua energia. E isso acaba levando ela para um lugar não muito bom, para um lugar mais denso, um lugar mais triste. Mas existem várias possibilidades. Ela pode ter um guia espiritual, um ente querido, que vai ajudar ela a superar aquilo e não vai deixar ela ir para um lugar ruim. E se ela foi uma pessoa muito boa, mas no momento de desespero ela cometeu suicídio, ela não vai ser levada para um lugar ruim, ela vai ser ajudada, certo? Então nós temos que tomar cuidado com crenças limitantes dentro até do próprio movimento espiritualista. Porque nós sabemos que existe um lugar conhecido como Vale dos Suicidas, um lugar muito triste, muito denso. É um plano espiritual que praticamente não tem luz, certo? É muito escuro. Então muitos suicidas vão para lá, mas são todos? Não. Tem muitos e muitos casos que acaba sendo ajudado. Se for uma pessoa muito boa, ela não vai para esse lugar. Ela vai ser ajudada pelos guias espirituais, certo? Então, no geral, é isso. O céu e o inferno, né, ele está dentro de nós. Se nós somos uma pessoa boa, uma pessoa que propaga o amor, que quer bem ao próximo, que quer bem à natureza, que quer o bem em geral, nós mantemos essa energia dentro de nós, nós somos o nosso paraíso. Porque quando morrermos, a nossa energia vai nos elevar para um lugar bom, certo? Então, gente, no geral, isso é um apanhado geral
de muito estudo, de muitos livros espíritas e livros espiritualistas. Se você tem a curiosidade, quer saber como que é, compartilhe esse vídeo, dá um like aí no canal que nós estamos precisando, tá? Esse é um trabalho que eu faço com muito amor. Mesmo que você não acredite em nada disso que eu falei, não tem importância, porque a gente está aqui para conversar sobre esses assuntos, para respeitar todas as opiniões, tá? Então, pessoal, é isso. Fiquem em paz. Espero ter levado um pouquinho de conhecimento e talvez ajudado para que você abra um pouco a sua consciência. Então, fiquem em paz, muita luz, muita paz e grande beijo.